Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui na devocional de hoje, no Salmo de número 111. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Tema de hoje: como obter sabedoria e quais os benefícios dela para a nossa vida. Queridos, o significado deste salmo trata das obras maravilhosas de Deus, tanto na criação quanto na história. E isso é motivo de louvor por todo o povo. O salmista já começa convidando o povo a adorar o Senhor. No versículo 1 ele diz: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia, porque grandes são as obras do Senhor. Mas o que me chama mais atenção neste salmo é que o salmista ele contempla as obras de Deus, ele vê o quão grande Deus é e ele almeja obter sabedoria. Mas o primeiro passo para se obter sabedoria, o salmista nos diz no verso 10: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer obter sabedoria na sua vida, tema ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo dele, mas é respeitá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo por aquilo que ele é em sua essência e não pelo que ele faz. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o salmista, ele busca ser fiel ao Senhor e adorar a Deus. E o salmista ainda nos diz aqui, meus irmãos, que o temor do Senhor, além de obter sabedoria, revela prudência. A prudência faz parte do nosso caráter, do nosso ser, e todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no versículo de número 5, falando sobre sabedoria, ele diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então veja, se você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, primeiro, tema ao Senhor. Busque ao Senhor. Segundo, peça ao Senhor. Deus sabe das suas necessidades, mas Ele quer que você ore pedindo sabedoria. Todos os dias, quando você acordar, Senhor, dá-me sabedoria para mais um dia de trabalho, para as decisões que eu vou precisar tomar. Senhor, dá-me sabedoria para poder saber como viver melhor neste mundo tenebroso que a cada dia fica pior. Senhor, dá-me sabedoria para criar os filhos, para lidar com a família, para ser um bom esposo, uma boa mãe, um bom pai, para sermos bons filhos. Irmãos, precisamos de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. E muitas pessoas têm recebido as consequências negativas de não serem pessoas sábias porque não estão pedindo a Deus. Salomão, quando assumiu o reinado de Israel, assumindo o lugar do seu pai Davi, Deus disse a ele: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. Salomão poderia pedir riquezas, poder, Salomão poderia pedir muitas coisas, mas dentre essas muitas coisas ele escolheu pedir, sabe o que? Sabedoria. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria para saber lidar com o teu povo. Peça sabedoria a Deus, porque os benefícios da sabedoria são muitos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 15, ele falando sobre sabedoria diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então veja que nós somos exortados a não andar como necios, como ignorante, como tolos, mas a andar como sábios. Como é que um sábio ele costuma andar? Quais as suas características? E aqui em diante, ele vai dizer no verso 16, um sábio, ele busca remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Um sábio, ele vai buscar compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Ele não vai viver a vontade dele. Ele não vai viver a vontade do patrão ou a vontade da família, mas a vontade de Deus. Em terceiro lugar, um sábio, ele vai buscar sempre se encher do Espírito Santo. Verso 18, enchei-vos do Espírito. Uma pessoa de sabedoria, ela age através do Espírito Santo. Ela fala pelo Espírito Santo. Ela se comporta como o Espírito Santo em sua vida. Ela não busca se embriagar com vinho ou se encher de qualquer outra coisa que não seja do Espírito Santo. São características de uma pessoa sábia. No versículo 19, uma pessoa sábia, ela vai falar
com as outras pessoas das coisas que vai glorificar a Deus. Ela não vive por aí fofocando, ela não vive por aí falando da vida alheia. O texto nos diz que uma pessoa sábia vai falar umas com as outras com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. No verso 20, o apóstolo Paulo diz que uma pessoa sábia não anda murmurando, mas anda sempre com o coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O povo, quando saiu do deserto rumo à terra prometida, o que mais o povo fez foi murmurar. Todo o povo murmurou ao ponto de entristecer o coração de Deus. E daquelas tantas pessoas que saíram do Egito, só 2 pessoas entraram na terra prometida, que foram Josué e Calebe, os únicos que estavam dispostos a obedecer ao Senhor e a andarem como homens sábios. O restante pereceu no deserto. Por quê? Porque só fazia murmurar. A murmúria não faz bem para a tua mente, para o teu coração. E uma pessoa sábia, ela não anda murmurando, mas ela anda agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por sua vida. E no versículo de número 21, o apóstolo Paulo diz que uma pessoa sábia, ela vai viver se sujeitando ao outro. A mulher sujeita-se ao marido, o marido sujeita-se a Cristo, os filhos sujeitam-se aos pais e os empregados aos patrões. Irmãos, a sabedoria, ela é vital em nossas vidas. Como diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O homem sábio, ele busca se comportar como o Senhor deseja, falar o que o Senhor quer, agir como o Senhor queria que ele agisse. Portanto, seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, busque sabedoria ao Senhor, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vamos orar? Pai de amor, de misericórdia, obrigado, Senhor, por este salmo. Obrigado porque podemos refletir hoje sobre a sabedoria. Que o Senhor continue nos enchendo dela, para que possamos transbordar no Teu Espírito e sermos pessoas sábias, homens sábios, mulheres sábias, que buscam edificar a sua casa. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque muitas das vezes não temos agido conforme o Senhor quer. Mas pelo impulso temos entristecido o Teu coração. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a agirmos com sabedoria. Por isso te pedimos, Senhor, dar-nos sabedoria para podermos tomar as decisões certas, para podermos agir de maneira certa conforme o Senhor quer. Nos ajuda, Senhor, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua sabedoria, para que possamos andar de conformidade contigo, sendo pessoas prudentes para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Curta este vídeo, compartilhe esta mensagem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.